agora para conversar um pouquinho sobre bibliologia, um tema que nós vamos abordar com os nossos Gideões Mirins. Vai ser um momento de muita aventura, de muitas descobertas e vai ser um tema delicioso para trabalhar com essas crianças. Vou ler o prefácio da revistinha para a gente entender um pouquinho do que a gente vai falar. É com muita alegria que apresentamos a você, querido Gideão Mirim, aqui no caso, queridos conselheiros, a revista Bibliologia, que é o tema de nossa próxima etapa. Alguns adultos subestimam crianças e adolescentes no que diz respeito ao aprendizado e ao exercício das coisas espirituais. E talvez se surpreendam e questionem, mas bibliologia tão detalhada para crianças e adolescentes? Olha, vivemos em um tempo em que o aprendizado de certos assuntos se faz necessários em fases cada vez mais precoces da vida. A atual geração recebe bebês que já nascem quase falando e logo estão no mundo dos eletrônicos e das telecomunicações. Crianças e adolescentes muitas vezes superam muitos de nós no domínio da informática e demais tecnologias atuais. E se eles são tão ágeis e tão espertos em tantas complexidades, por que não aprofundar no aprendizado daquilo que é eterno? Satanás tem investido pesado neles, preparando uma geração que tenha facilidade de aceitar o anticristo. Não podemos ficar de braços cruzados. Estamos investindo em uma geração que vai precisar ficar firme diante de tanto que ainda vem pela frente. Então, bibliologia para crianças e adolescentes? E com muita gratidão, dando toda a honra ao Senhor, podemos responder sim, glória a Deus. Amém? Então, queridos, nós estamos aqui com um tema muito importante. Nós queremos, no final desse tema, levar essas crianças, mais do que entender como que foi a história da Bíblia, a gente quer levá-los a amar e a valorizar a palavra de Deus. Então, toda essa história da Bíblia, ela vai se desenrolar como a historinha dos personagens dos Gideões Mirins. Então, começa uma historinha quando os personagens estão voltando de férias, estão conversando com a conselheira Gidelane. E o Zeca, cada um vai contar como foi suas férias. Então, na primeira lição, o Zeca conta que ele foi para a fazenda dos avós e que foi uma delícia tomar leitinho logo cedinho lá na vaca, né? Direto tirando da vaca. E que ele teve tempo para ficar debaixo das árvores, comer frutas e ler a Bíblia. E aí o Zeca põe uma questão e fala assim: nossa, conselheira, tão grossa a Bíblia, tanta letrinha escrita, deve ter dado tanto trabalho para escrever aquilo tudo sem ter computadores, né? O Zeca estava contando como que ele ficou na fazenda da vovó e não teve computador nem nada. E ele começou a pensar como foi que escreveram a Bíblia toda sem ter computadores. Isso aí dá uma abertura para que a conselheira fale: ah, isso é uma longa história. Vocês querem conhecer a história da Bíblia? E todo mundo: queremos! Então vamos lá, vamos estudar a história da Bíblia. Muita atenção, pessoal! Então começou aqui a história da Bíblia. Conselheiro, o que é importante você passar para o seu Gideão Mirim nessa primeira lição? Vai estar explicando o que é a Bíblia, qual é a mensagem da Bíblia. E eles têm que sair dessa primeira lição entendendo que toda a Bíblia, até Levítico, que é só um tanto de lei, até Gênesis, que conta da criação, toda a Bíblia tem só um objetivo, aponta para o mesmo lugar, aponta para uma pessoa, aponta para Jesus. Eles têm que entender que a Bíblia é a carta de Deus escrita aos homens. Para quê? Para mostrar que a salvação é por meio de Jesus. Então, é muito importante, nós trabalhamos com crianças de 7 a 12 anos. Então, a linguagem para uma criança de 7 anos é uma. A linguagem para uma criança de 12 é outra. Então, a gente fez aqui numa linguagem onde os maiores vão entender. Agora, é muito importante que cada conselheiro estude mesmo, para que você possa transmitir para o seu Gideão Mirim, não lendo. Uma criança de 7 anos, a turminha menor, não vai poder ler isso aqui, porque eles não vão entender só lendo. O conselheiro tem que estar triturando isso aqui, tem que estar
passando para eles de uma forma que eles vão estar entendendo. A outra coisa importante é o seguinte, que o trabalho do tema de bibliologia não é só revestir. É muito importante que tenha sempre material visual. Então você vai juntar ideias com outros conselheiros, com pessoas que podem ter muitas ideias e vão juntar o que pode ser levado para trabalhar o visual. Então tem uma lição aqui que fala sobre as comparações da Bíblia. Que a Bíblia pode ser comparada ao espelho, ao martelo, então vocês vão levar. Leva lá alguma coisa, leva um material visual para essas crianças. É muito importante. Ao final de cada lição, a gente vai ter sempre um desafio e um versículo para decorar. Estimulem as crianças a cumprir esse desafio. Por exemplo, a primeira lição fala aqui que eles vão ler o Salmo 119, que não é brincadeira, mas eles vão ler o Salmo 119, descobrir 7 nomes que o salmista usa para a palavra de Deus, a Bíblia. Então não deixe de cobrar, não deixe de ver, não deixe de elogiar os que trouxeram, não deixe de estimular aqueles que não procuraram, porque a gente tem que estar fazendo que as crianças amem a palavra de Deus. Então com criança é muito importante, tem que ser legal, tem que ser divertido, você tem que passar para eles um entusiasmo, que nossa, vai ser legal demais. Vamos procurar quem é que vai conseguir. Anota aí, se alguém conseguir mais que 7, hein? Vamos ver. Então tem que estimular, tá joia? Então é muito importante. O verso para decorar, gente, é como nós lemos aqui no prefácio. As crianças de hoje, elas dominam tecnologia, elas têm condição. Você pode falar assim, nossa, mas um versículo desse tamanho, um verso desse tamanho para a criança decorar? Sim. E elas dão conta. Se não der, não tem problema. Consigo decorar só a parte A quando o versículo for muito grande, não tem problema para os menores. Mas não deem para menos. Não deem comidinha ralinha, não. Pode dar para eles que eles dão conta. E aí, o importante é que o conselheiro explique para eles o versículo. Não adianta a criança só decorar se ela não entender. E esse é o papel do conselheiro em sala de aula. E aí, como uma sugestão de um vídeo que essas crianças podem assistir nessa lição, né? Pode estar passando um vídeo, pode estar mostrando no próprio computador, vocês vão ver como vai ser mais fácil para vocês. A gente vai mostrar para vocês então um vídeo de uma criança, né? Que é interessante eles verem que crianças têm esse domínio dos livros da Bíblia todos, e não só os livros da Bíblia todos, mas o que cada livro da Bíblia fala sobre Jesus. Ao final de cada lição tem também um passatempo, hora de diversão, onde eles vão estar fazendo uma palavrinha cruzada, algum exercíciozinho que pode ser feito tanto na reunião de vocês, ou se não der tempo pode ser feito em casa. Mas é muito importante que o conselheiro sempre procure ter um retorno do que a criança fez. É importante estar sempre recheando as reuniões de dinâmicas. Depois nós vamos falar sobre a estrutura das reuniões. Mas sempre tem que ter uma dinâmica, uma brincadeira, alguma coisa para que eles não cansem. Então você vai dando a lição, você faz uma brincadeira, depois você faz uma revisão para poder ver o que eles retiveram, né, da lição. E uma dinâmica que pode ser feita, por exemplo, no final dessa lição é escolher alguns Gideões Mirins que vão estar contando para os outros quem é Jesus. O outro faz de conta que ele é uma pessoa que está passando ali pela rua e o seu Gideão Mirim vai treinar, abordar essa pessoa e contar para ela: ei, você sabe qual que é a mensagem da Bíblia? E aí vai contar qual que é a mensagem da Bíblia. Uma das coisas que pode ser feita é, inclusive, um desafio missionário, onde eles podem passear num parque, em algum lugar. É muito bom associar a parte do evangelismo e depois uma brincadeira para eles. Então eles podem sair para ir para um parque, fazer um evangelismo, depois eles podem ter um piquenique, podem jogar uma bola, e aí eles podem ir vestidos, por exemplo, com camisas com as cores do livro sem palavras, né? Então eles podem estar falando: oi, ei, você sabe qual é a mensagem da Bíblia? E aí eles contam a história do livro sem palavras para as pessoas. As meninas podem ir com esmalte, cada unha é uma cor, e aí elas podem contar para as pessoas a história do livro sem palavras. Ei, você sabe qual é a mensagem da Bíblia? Ah, os meus esmaltes contam tudo sobre isso. Quer saber? Posso te contar? De repente é um desafio missionário que pode ser feito. Os
meninos podem ir de repente com uma munhequeira, né, que eles falam, que tem várias cores. Eles podem colorir, confeccionar de EVA, que vai ter as cores do livro sem palavras. Então você pode trabalhar um desafio missionário durante. Continuando, a lição de número 2 de Bibliologia vai tratar sobre quem escreveu a Bíblia. Aqui nós vamos contar para os Gideões Mirins como que Deus usou mais de 40 autores, mas na verdade esses 40 autores, na verdade, estavam todos sendo guiados, direcionados por um só autor, que foi o Espírito Santo, o próprio Deus que inspirou as Escrituras. Então, é importante contar para eles que as pessoas viveram em tempos diferentes. Teve rei, profeta, boiadeiro, médico, guerreiro, professor, um tanto de gente que Deus usou para escrever a Bíblia. Teve gente que escreveu a Bíblia, começou a escrever a Bíblia lá 1500 anos antes do último que cooperou para poder escrever a Bíblia. E todos eles escreveram livros que não se contradizem em nada. Por quê? Na verdade, o autor foi um só, o próprio Deus. E aí, é importante então que eles saibam isso, foi o próprio Deus que inspirou as Escrituras, né? E também que a Bíblia, ela é a comunicação escrita de Deus para os homens. E a gente trabalha com eles. Olha, se você recebesse uma cartinha da presidente do nosso país, você ia ler? Se o pastor da sua igreja escrevesse uma cartinha só para você, você ia ler? Então vou contar uma coisa, o próprio Deus escreveu uma carta só para você. Você vai ler? Então é importante trabalhar isso com os Gideões Mirins. A Bíblia é a carta de Deus para nós. Nós precisamos ler. No final também, do mesmo jeito, vai ter então o desafio, né? Que aqui, ó, eles estão vendo como que os livros da Bíblia, a Escritura, ela não se contradiz. Como que Deus profetizou sobre Josias, ó, e como que cumpriu. Então eles têm que ter esse desafio de pesquisar e descobrir quando essa profecia sobre Josias se cumpriu. Tem verso para decorar e eles podem, por exemplo, vocês vão dar as tarefas de acordo com a idade das crianças. Mas vocês podem, por exemplo, estimulá-los a fazer uma pesquisa sobre os autores da Bíblia. Escolhe um autor da Bíblia e conta sobre ele. Quem que ele era? Era boiadeiro? Por quê? Qual o nome dele? Onde ele nasceu? Que livro ele escreveu? O que o livro dele fala? Qual é o resumo do livro dele? É uma atividade que pode ser trabalhada com essas crianças. Nessa lição 2, tem uma atividade aqui no final que mostra como que a Bíblia, isso pode ser trabalhado, principalmente se você estiver com os maiores. Não deixe trabalhar aqui questões como descobertas científicas que tem, não provado que a Bíblia é verdadeira, mas só mostrado para as pessoas como que a Bíblia já falava disso, ó. Inclusive, né, na época, tinha uma época que todo mundo acreditava que se a embarcação fosse embora muito tempo, ia chegar uma hora que ela ia, ó, cair no abismo. E depois de um tempão, os homens descobrem que a Terra é redonda, mas lá na Bíblia, em Isaías, já estava escrito que nas redondezas da terra, porque a palavra do Senhor já sabe todas as coisas, foi Ele quem criou. Então a gente vai mostrar para as crianças como que não adianta as pessoas questionarem a Bíblia, não adianta, a Bíblia é a palavra de Deus que sabe todas as coisas. Uma dinâmica interessante que você, conselheiro, pode criar é de repente um jogo de memória com os livros da Bíblia e com os autores daqueles livros. Né? Não precisa ser todos os livros da Bíblia, mas você vai pegar alguns livros da Bíblia e eles vão então de repente confeccionar lá com vocês mesmos, ou de repente alguém quer levar pronto, não sei, dependendo da dinâmica da sua turma, e aí eles vão fazer um joguinho de memória correlacionando o livro da Bíblia e o autor, para fixar isso aí com eles. Então, a lição 3 vai tratar de como a Bíblia foi escrita. Então, os nossos pequenos vão entender que a Bíblia não foi escrita como nós fazemos hoje. Não é um computador que vai lá, imprime, não tem gráfica. Eles vão aprender que foi usado um material chamado papiro,
que era feito de planta que nascia na beira dos rios. Então vocês vão mostrar para eles, levem fotos, de repente alguém tem algum rolo, pode mostrar para eles. Então eles vão estar sabendo que esse papiro, esse papel vindo da planta era usado. De repente vocês vão estar explicando para eles, ó, todo o processo de como que isso era fabricado. Criança gosta de coisa descoberta, de coisa diferente. Então leva para eles, mostra como que era fabricado, que eles tinham que pegar, eles tinham que amassar, eles tinham que deixar secar. Então estuda isso aí, leva para eles, tá? Então eles vão entender que cada pequeno rolo de papiro era chamado de biblion. Daí que veio o nome de Bíblia, né? E que era tão minucioso. Olha, uma curiosidade que é o seguinte: uma folhinha de papiro na época custava o preço do trabalho de uma semana de um trabalhador, um jornaleiro, como era chamado. Eles entenderem como que era precioso isso aí. Então, uma folhinha precisava de uma pessoa trabalhar a semana inteirinha para ter o dinheiro para comprar uma folhinha. Então, eles faziam com todo rigor, com todo carinho, com todo cuidado, porque não podia ficar arrancando a folha e jogando fora. E aí, tudo isso estava no plano de Deus, porque todo esse cuidado para escrever a Bíblia, no final das contas, era Deus guardando para que hoje eu e cada Gideão Mirim pudesse ter a palavra de Deus. E aí vai explicar para eles em quanto tempo a Bíblia foi escrita, por que demorou tanto, não é? Que tudo, eles têm que saber que tudo estava nos planos do Senhor. Aqui no final, eles vão ter um desafio de descobrir de que foi feito o cestinho de Moisés. E aí eles vão descobrir que foi de junco, o próprio papiro, essa própria planta que se usou para escrever a Bíblia. O verso para decorar e aqui a brincadeira de achar no Salmo 119 que cada letrinha de cada versículo começa com uma letra do alfabeto judaico. Uma dinâmica que pode ser feita, o conselheiro pode estar preparando com eles uma massinha, com farinha, água, essa receita de massinha caseira, e aí vai dar para eles, porque aqui vai explicar como que também tinham as ostrarcas, que eram pedaços de argila, que eles usavam também para escrever. Então eles podem estar fazendo pedaços assim amassadinhos de massinha ou argila, né? E eles vão copiar um versículo. Vocês vão dar um versículo para eles copiarem ali nessa massinha. Eles vão ver como que é difícil copiar um versículo numa massinha. Então, como que deve ter sido difícil, hein? Fazer essa Bíblia inteirinha. E aí essa massinha então vai secar e eles vão guardar como recordação. A lição 4, aqui na página 17, vai tratar com os nossos Gideões Mirins como que um livro tão antigo, escrito há milhares de anos, como a Bíblia, até hoje pode ser verdade. Como que ela pode ser até hoje para nós, para mim, para você? Aí vocês vão trabalhar com eles o seguinte: eles podem tentar pedir para a vovó, para o vovô, para a mamãe, para o papai, para poder ver livros antigos. De repente vão achar livros onde o F era escrito como PH ainda, e aí a gente vai mostrar para eles como que não serve. O conteúdo de 30 anos atrás mudou, já não é o mesmo hoje. Um livro que minha avó estudou, eu não posso estudar de biologia? Mudou. E a Bíblia, com tanto tempo atrás escrita, como que ela pode ser tão real para mim hoje? E aí a gente vai mostrar para eles que a Bíblia, ela é um livro eterno. Ela foi feita pelo Criador, pelo Deus do universo, pelo Senhor, que fez o quê? Com que essa palavra dele, essa carta dele fosse tão real para mim, como para quem viveu 2000 anos atrás, como para quem vai viver, se ainda tiver terra depois de tudo, daqui não sei quanto tempo para frente, e que ela é atual. E aí a gente tem que trabalhar com eles como que é tão preciosa a Bíblia. Então você vai conversar com eles o seguinte: Gideão Mirim, qual livro que você gosta? Ah, eu gosto do tal livro, assim. Não, fala um que você gosta demais. E aí vamos deixá-los falar qual livro que eles gostam. E aí você vai perguntar: você morreria por esse livro? Ah, o que é isso? Ah, chega um soldado, aponta uma espingarda para você e fala assim: ou você me entrega esse livro e fala que você não quer ele mais, ou você vai morrer agora. Aí o que você vai fazer? Eu não quero esse livro não, toma aqui, eu vou morrer? Eu não. Mas a Bíblia, nós vamos mostrar para eles como que os nossos irmãos enfrentaram tudo. Eles morreram queimados,
Eles morreram comidos por leões. Eles sofreram todo tipo de perseguição. Sabe por quê? Porque eles sabiam que a Bíblia é um livro pelo qual que vale a pena dar até a sua própria vida. É um livro verdadeiro, é um livro diferente, é um livro que quando uma pessoa lê, ela é transformada. Nenhum livro é assim. Ela transforma a vida de assassinos em pessoas abençoadoras. Ela transforma a vida de pessoas destruídas, arrasadas, em pessoas cheias de paz e alegria. Nenhum outro livro tenha o poder e a capacidade de transformar vidas. A Bíblia tem. E aí a gente tem que mostrar para eles como que é importante valorizar. E nós vamos trabalhar as comparações da Bíblia. Aqui a Bíblia é comparada. Uma comparação é a preciosidade. Ela é um tesouro precioso. De repente você vai levar um baú, você vai pegar lá um tanto de colar de pérola, aqueles anéis com aquelas pedronas grandonas, algumas coisas assim que é tão de joias, né? Lá, enche o baú e põe uma Bíbliazinha lá no meio. E aí as suas crianças vão ter que fazer uma reunião e vocês vão organizar para mim por ordem de valiosidade. Qual que vocês acham que vale mais, que vale menos? E aí vocês vão trabalhar a preciosidade da Bíblia. Trabalhar como que tem ainda hoje pessoas que estão dando a sua vida para poder ter isso aqui. Pessoas que estão correndo risco de serem mortas para ter uma paginazinha dobradinha, escondidinha, que vai às vezes no pão. A mamãe está fazendo um pão e quer que o vizinho tenha um pedacinho da Bíblia para ler, mas não pode. Aí faz o pão, pega uma página da Bíblia, põe dentro do pão, assa e leva o pão pro vizinho. O vizinho come o pão com todo cuidadinho, porque ele sabe que lá dentro vai ter um pedacinho da Bíblia para ler. E hoje, às vezes na sua casa, na minha, Gideon, tem 2, 3 Bíblias. Você está lendo a sua Bíblia? Você está valorizando a sua Bíblia como ela realmente merece ser valorizada? Então, comparações. Comparar a Bíblia com um martelo. A Bíblia é aquele martelo que vem naquela pedra dura do orgulho e pá! Porque a gente vai ler e vai entender como que Deus não gosta da arrogância. A Bíblia, ela é comparada a um espelho. Então, se eu tenho um espelho na minha bolsa, eu posso me olhar, opa, eu sujei aqui, fui tomar um chocolate, ficou sujo. Eu posso me consertar, porque o espelho me mostra onde eu preciso mudar. O que está errado comigo? Assim é a palavra de Deus. Então, conselheiros, procurem, sigam as instruções aqui da revistinha, das comparações, mas procurem outras comparações. De repente, você pode listar várias comparações da Bíblia num quadro e conversar com elas, explicar para as crianças por que dessas comparações. Depois você desmancha o quadro e aí cada um recebe um papelzinho e vão ver quem consegue anotar, escrever ali, lembrar de mais comparações, mais coisas com as quais a Bíblia é comparada. Continuando, a lição 5, na página 21, vai tratar de em que língua a Bíblia foi escrita. Será que eu já, desde não sei quantos mil anos atrás, já tinha a Bíblia em português? Na verdade? Então nós vamos trabalhar com nossos Gideões Mirins, mostrando como que Deus, Ele deu a Bíblia para o povo dele, o povo judeu. Então, a Bíblia foi escrita na língua deles, o hebraico, né? Tiveram outras línguas também, o aramaico, o grego, mas principalmente o hebraico no Velho Testamento, como que foi escrito nessa língua. Como que para ter uma cópia das escrituras era a coisa mais difícil que tinha. Eles tinham que escrever cada letrinha, não podia. Tinha que contar as letrinhas, em cada linha tinha que ter o mesmo número de letrinhas. Não podia, na Bíblia original tem 23 letrinhas e na hora que eu fui copiar minha letra maiorzinha um pouquinho tem só 20. Não podia, tinha que ter o mesmo número de letrinhas. Se tivesse um errinho, descartava tudo que já tinha feito antes. Para escrever o nome de Deus, tinha que trocar de caneta. E todo esse rigor para fazer uma cópia da Bíblia, sabe para quê? Para que não virasse um telefone sem fio. Hoje eu estou aqui quantos e quantos e quantos anos depois e eu tenho certeza que eu tenho na carta de Deus para mim exatamente o que Ele quis falar, exatamente o que Ele falou. Nós vamos então trabalhar com as crianças as curiosidades sobre a Bíblia, sobre a língua hebraica. Conta para elas como que o hebraico é escrito da esquerda
da direita para a esquerda, né? O contrário do que a gente escreve, né? Você vai contar para eles como que não tem espaço nenhum entre as letras, como que é diferente. De repente você pode pegar uma música em hebraico e levar para eles ouvirem como que é a pronúncia, o dialeto, como é que é falado o hebraico. Então usa a sua criatividade para você trabalhar isso com eles. Aqui então nós temos várias curiosidades sobre o rigoroso trabalho dos escribas. Os escribas eram aqueles profissionais que o trabalho deles era copiar as escrituras. Então a gente vai contar para eles, para que eles se interessem tudo com muito entusiasmo, com muita animação, para que eles achem tudo muito interessante. E uma coisa que é importantíssima falar para eles, como que na nossa época agora, né, foram encontrados lá no Mar Morto, escondido, sabe o quê? Vários manuscritos, vários papéis que eles pesquisaram, estudaram para ver a idade deles, eram papéis de 2000 anos atrás, como que eles estavam guardados dentro de vasos. Sabe por quê? Quando uma escritura, um livro ficava velho na época, não jogavam fora. Eles colocavam dentro de vasos, tal o respeito que eles tinham pelas escrituras, e eles guardavam. E aí os essênios esconderam lá perto do Mar Morto, lá em Qumran. Eles esconderam lá e há pouco tempo eles se encontraram. E quando eles foram avaliar o que estava escrito ali, naqueles manuscritos de tanto tempo atrás, eles pensaram assim: é agora que a gente vai mostrar para esse povo como que não tem jeito de ter um livro hoje, que foi escrito não sei quanto tempo atrás, que tem tantas cópias, deve estar tudo errado, deve estar tudo diferente. E quando eles foram pesquisar e foram ver, a nossa Bíblia de hoje fala exatamente o que estava escrito ali, ó, naqueles manuscritos de tantos anos atrás. E isso tudo é o cuidado de Deus para nós. Agora a lição 6. A lição 6 então vai tratar de se a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, outras línguas, como que eu tenho hoje a Bíblia em português? E aí ela vai falar como que foi feita a tradução da Bíblia para outras línguas. Como que tudo estava no plano do Senhor, no plano de Deus. Então o que aconteceu na história de Israel? Eles desobedeceram ao Senhor e eles foram espalhados pela terra. E aí eles estavam espalhados pela terra, mas eles desejavam continuar lendo as Escrituras, lendo a Bíblia. E é importante lembrar que para os judeus a Bíblia é só o nosso Velho Testamento. O Novo Testamento eles não têm, porque eles não acreditam ainda que Jesus é o Messias, realmente é o Filho de Deus. Então eles só têm o Velho Testamento. Então o que aconteceu? Os judeus que estavam espalhados pela terra queriam a Bíblia. E tinha um grupo de judeus lá no Egito, em Alexandria, que eles só estavam falando o grego. Eles foram vivendo tantos anos lá que acostumaram a falar o grego, eles não falavam outra língua. E aí eles pediram que fosse traduzida a Bíblia para o grego. E aí tudo estava no plano de Deus. Deus não queria que a Bíblia, a palavra dele, ficasse só para os judeus. Deus queria que essa mensagem fosse espalhada por toda a terra. E aí começou então a ser traduzido. E depois essa Bíblia foi sendo traduzida para outras línguas, para o latim, e começou a ser traduzida para todas as línguas da terra. Hoje em dia a gente sabe que a Bíblia é o livro mais lido, o livro mais vendido do mundo. Olha, uma curiosidade que pode contar para as crianças que é o seguinte: sabia qual que foi o primeiro livro a ser impresso? A Bíblia. Você pode contar essa história para eles. Então, é muito importante que eles entendam que Deus preparou tudo para que eu e você pudéssemos ter a Bíblia. Mas, ainda hoje, tem muitas nações que ainda não têm a palavra de Deus traduzida nas suas línguas. E isso é importante como motivo de oração para eles. Eles precisam orar. Então, é importante que as crianças saibam que nem todo mundo tem a Bíblia ainda em sua língua e que eles precisam realmente valorizar, ler a palavra de Deus e orar por aqueles que ainda não têm a Bíblia em sua língua materna. Agora, vamos para a lição 7, na página 29. Até aqui, os nossos Deões Mirins aprenderam sobre a história da Bíblia. A partir de agora, eles vão aprender como que a Bíblia é estruturada, como que ela é dividida, e eles devem aprender a manusear a Bíblia.
Isso deve ser trabalhado com eles. Então essa lição vai falar por que a Bíblia tem duas partes. Nós vamos mostrar para eles que a Bíblia tem o Novo Testamento e tem o Antigo Testamento. Eles devem entender o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento. Explicar para as crianças o que é testamento, o que é aliança, na verdade, e mostrar para eles que no final das contas é o seguinte: na primeira parte da Bíblia, Deus estava agindo por meio das pessoas, a história do povo de Israel estava acontecendo e Deus estava simplesmente preparando tudo para que no Novo Testamento fosse mostrado para nós o segredo, o presente que Ele preparou durante tanto tempo. E aí o verso que vai ser trabalhado é esse, que o mistério que esteve oculto durante todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesta aos seus santos. Então eles vai mostrar para eles como que na verdade o Antigo Testamento era Deus preparando o presente. O Novo Testamento é a história de como Deus entregou esse presente para a humanidade. Nessa lição então vai ser importante trabalhar com os leões mirins a memorização dos 66 livros da Bíblia. Eles podem, eles conseguem. Então, mostrar para eles como que o Antigo Testamento ele durou um período de mais ou menos 4.000 anos, toda a história do Antigo Testamento. Como que ele está dividido em 5 partes. A lei, o Pentateuco, os históricos, os poéticos, os profetas maiores, os profetas menores. E aí eles vão memorizar esses livros. É importante para que eles saibam manusear, né? O Novo Testamento, como que a história do Novo Testamento durou mais ou menos um período de 100 anos. E como que ele está dividido em evangelhos, história, as cartas de Paulo, as outras cartas, né? E a revelação profética, o Apocalipse. E também eles vão memorizar. E para isso é muito válido usar músicas, né? A gente tem a música do Crianças Diante do Trono, tem música da Cristina Mel, que pode ser trabalhado para que eles aprendam os livros da Bíblia. E nessa lição aqui, o desafio é construir a cidade bíblica. Nós vamos mostrar para vocês como que é a cidade bíblica. Eles vão então ter a rua da profecia, a rua da poesia, a rua dos grupos dos livros, e eles vão colar então as casinhas que são cada livro da Bíblia, construindo a cidade bíblica. As lições 8 e 9 vão falar sobre cada grupo de livros. Então as crianças aqui elas vão ter uma visão geral do panorama bíblico, de tudo que a Bíblia fala. Então nós vamos estudar com eles, por exemplo, na lição 8 do Antigo Testamento, o resumo da mensagem de cada grupo de livros. Então, por que os livros da lei ou o Pentateuco foi escrito? Então vai falar que eles contam o princípio de todas as coisas, como Deus criou o mundo, o que nele há, a história de como Deus separou o povo judeu para si, como que Abraão foi chamado. Então aqui tem um resumão do que os livros da lei falam. A mesma coisa para os históricos, poesias, profetas, e a mesma coisa para os livros do Novo Testamento. Também fala aqui na lição 9 por que algumas Bíblias têm mais livros que outros. Então nós vamos mostrar para as crianças que a nossa Bíblia que a gente usa, nós evangélicos usamos, não é a única Bíblia que existe. Há outros tipos de Bíblia e eles têm que entender por que algumas Bíblias são diferentes. Então aqui vai contar para eles sobre os livros apócrifos, para que eles entendam por que na casa de um parente pode ter uma Bíblia que não tem só 66 livros, não, tem 72 livros. Então isso vai ser tudo explicado para eles. O capítulo 10 vai tratar de como usar a Bíblia. Aí realmente é treinar os leões mirins a manusear a Bíblia. Vai mostrar para eles como que toda a Bíblia ela foi dividida, ela foi estruturada, ela não era assim desde o começo. Nós vamos contar para eles a história de como que foi isso, como que isso foi feito para facilitar o entendimento, né? E achar as coisas das escrituras. Então, como que ela foi dividida em capítulos, como que ela foi dividida em versículos, né? Livros, capítulos, versículos. Mostrar para eles que é um endereço. Quando eu quero ir na casa de alguém, a pessoa me fala em qual estado, né? Qual país, qual estado, qual rua, qual o número da casa. Então é assim na Bíblia também, a gente tem o livro, o capítulo, o versículo, e aí eles vão treinar, e é treinar mesmo. E depois de dar esse entendimento para eles, é fazer bastante desembainhar a espada,
1, 2, 3. E aí tem que ver quem vai achar primeiro aquele capítulo, aquele versículo e capítulo que você vai falar de um determinado livro, ok? Treinar bastante com eles. E também vai tratar de por que há versões diferentes da Bíblia, para que as crianças entendam mesmo por que tem a Bíblia da família, a Bíblia da mulher que ora, a Bíblia do pai, a Bíblia da vovó, a Bíblia... Na minha Bíblia está escrito de um jeito, professor, conselheira. Está escrito sim, porque Deus amou o mundo. Não, na minha Bíblia está escrito de outro jeito. E aí nós vamos explicar para eles que a Bíblia, ela vai sendo traduzida de acordo com a linguagem daquele país, não é? Então muitas vezes há outras versões, por exemplo, hoje em dia nós temos a Bíblia na nova linguagem, traduzida na nova linguagem de hoje, né? Então por quê? É uma tradução que vai colocando as palavras que são usadas por nós, mas sem mudar o original, sem mudar o sentido, tá? Então eles vão entender por que tem versões diferentes. Mas o mais importante, que é revisado aqui no final, que foi fechado com isso, para quem a Bíblia foi escrita. O tempo todo se foi trabalhado, mas no final nós queremos fechar com isso, que a Bíblia foi escrita para você, Gideon Mirim. É para você, e por isso você precisa lê-la. É por isso que você precisa lê-la, né? E aí, aqui fala assim, olha, nunca deixem de orar e pedir orientação a Deus antes de você ler. É um privilégio poder ler a Bíblia. E a Bíblia a gente pode estudar sempre, que sempre vai ter o que aprender. Você pode ficar velhinho, de cabecinha branca, continuar estudando a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então, Gideon Mirim, leia sua Bíblia. Conselheiro e conselheira, leia sua Bíblia. Vamos relembrar aqui como deve ser a estrutura das nossas reuniões com os Gideões Mirins. O Ministério de Gideões Mirins é um ministério de intercessão. Então nós temos que trabalhar com essas crianças a intercessão, a oração. Eles precisam aprender a orar. Então é ali que você vai trabalhar as diferenças de personalidade, mas cada criança precisa orar. Então nós vamos abrir a reunião com uma oração. Então no começo pode até ser você, conselheira, mas no decorrer do tempo, cada Gideon Mirim, cada dia vai ser um que vai orar para começar. Então vai ser uma oração inicial para abençoar a tarde, abençoar o aprendizado, tudo vai ser feito. O Gideon Mirim vai fazer essa oração. Depois a gente vai ter então um momento de boas-vindas, um momento de ouvir um pouquinho as crianças, como foi a semana delas, e o momento então de conferir o passaporte. É muito importante para que as crianças fiquem estimuladas, porque se ela ora, marca tudo direitinho aqui, o conselheiro nem pede, ela não vai ficar estimulada. Então é ver se ela orou todos os dias, se ela registrou direitinho. Então tem que estar revisando isso aí. É nesse momento que o monitor então que estiver lá vai estar ajudando, né? Ele pode estar recolhendo os passaportes, conferindo, batendo um carimbinho, ou então colocando uma estrelinha, alguma coisa que vai mostrar para aquela criança que ela brilhou, ou que ela pode melhorar um pouquinho mais, mas que ela já está indo muito bem, mas pode melhorar mais, né? Depois então nós vamos ter um momento de revisar o versículo que foi dado na lição anterior. Na lição anterior você deu um versículo para decorar, então você tem que pedir. Então agora é o momento deles falarem. Quem é que decorou o versículo da lição anterior? Então eles vão falar então qual foi o versículo, como que eles vão ver como que eles estão. E tudo isso vai sendo pontuado. Nós vamos falar agora mesmo como que vai ser a pontuação de RRs. Depois que terminou, vocês podem então fazer um momento de intercessão em grupo. É importante treinar a orar em grupo, onde todos vão dar as mãos, ou de repente você vai fazer uma dinâmica, colocar o nomezinho dentro de um balão, eles brincam, jogam o balão, põe a música, parou a música, pega o balão, estoura o balão, vê o nome de quem tá lá, você vai orar por essa pessoa que você tirou o nome dentro do balão. Ou então, um momento onde todo mundo vai dar a mão e todos vão orar juntos. Treine as crianças, os vários tipos de oração. Orar juntos, todo mundo junto. Vamos interceder por tal coisa que está acontecendo. É muito importante que o conselheiro, ele aproveite das condições do dia a dia, coisas que estão acontecendo. Por exemplo, passou uma ambulância lá fora. Alguém falou, ambulância. É mesmo, o que será que está acontecendo com aquela ambulância? Está levando um doente? Vamos orar. Quem sabe, do que aparecer no dia a dia você vai usar e aproveitar cada oportunidade para estar orando, intercedendo. Então treine essas crianças em oração em grupo. Terminado esse momento, vamos ter o momento da lição.
né? Vai ser a lição, vai passar para eles aquilo que nós conversamos, né? E aí depois disso, quando eles começam a se cansar, é uma hora de fazer um quebra-gelo, uma dinâmica, uma atividade bem legal. A gente tem vários livros que vocês podem estar buscando ideias, né? Então tem vários, aqui tem uma, muito mais atividades recreativas, tem algum assim com 50, 60 ideias de dinâmicas. Procurem pessoas que já têm experiência no assunto, que podem te dar orientação do que vocês podem fazer, mas procure levar. Cada reunião, procure levar uma dinâmica, algo gostoso, divertido, onde eles vão poder gastar um pouquinho de energia nesse momento. Logo depois desse momento, é o momento de vocês tentarem fazer uma recapitulação. Tenta perguntar alguma coisa, faz uma mini gincana, faz alguma coisinha onde você vai avaliar o que eles conseguiram reter daquilo que foi ministrado na história. E no final, vocês vão então estar fazendo uma oração, finalizando, né, uma oração individual também. Uma oração que um Gideão Mirim vai liderar e cada dia cada um tem que estar orando. Se tem aquele que pede toda hora, que quer orar toda hora, você vai ter que dar um jeitinho, porque nem ele não vai poder orar sempre. Tem aquele que nunca quer orar, ele não vai poder nunca não orar. Então tem que ir tendo um jeitinho, de modo que todas as crianças sejam treinadas a orar. Vocês vão ver que delícia que é, no final, aquela criança que não queria orar de jeito nenhum, é aquela que tá com a mãozinha lá levantada, ela quer orar. Então, nós vamos aqui agora falar sobre a recompensa real. O CRR, que é aquele dinheirinho que os mirins recebem como um estímulo por terem desenvolvido as tarefas, os desafios que a gente dá para eles. Então, como que isso vai ser contabilizado? Como que vai pontuar, então, os RRs para os Gideões Mirins formados? Tanto formados quanto iniciantes, a gente vai distribuir 5 RRs por encontro. Então não importa, se o seu semestre teve 10 encontros, teve 20 encontros, você já vai saber, são 5 por encontro. Você vai saber no final do semestre quanto que cada foi distribuído, foi disponibilizado para cada Gideão Mirim, para você se planejar na hora da formatura. Na formatura, na cerimônia especial, eles vão ter então a lojinha, onde eles vão trocar os RRs que eles conquistaram por brindes, né? Então como que a gente vai pontuar? 5 por encontro. Então, formados, eles vão ter um RR por presença e pontualidade. Então ele chegou, tá ali naquele dia e chegou na hora certinha, então você vai estar pontuando um RR. Um RR por uniforme completo. O que é o uniforme completo? Ele tem que estar com a blusinha dos Gideões Mirins, o bonezinho, a mochila, a revistinha e a Bíblia. Todo o material completo. Então ele vai ganhar um RR pelo uniforme. 2 RRs pelo passaporte completo. Então ele orou os 7 dias da semana, ele vai receber 2 RRs. Agora pode ter alguma criança que se esforçou e por algum motivo não conseguiu orar os 7, mas ela orou 6 dias, 5 dias, 4 dias. Então ela recebe um RR. Se ela orou 4 dias ou mais, ela vai receber um RR. Se ela orou todos os dias, os 7 dias, ela vai receber os 2 RRs. Para que ela fique estimulada. De repente ela se esforçou e teve um dia que não deu por algum motivo, e aí ela fica desanimada, né? E também o outro RR vai ser distribuído pelo versículo de cor. O versículo que você dá na lição para que ele decore, então na próxima semana você vai cobrar aquele versículo e quem falou vai receber o RR pelo versículo de cor. Ok? Então, 5 RR por semanas. O desafio missionário é um encontro? É. Então, participação no desafio missionário, 5 RR. Então, você vai ver. Tudo que foi pedido tá ali direitinho, 5 RR. Se você pediu alguma coisa, ele foi presente, você pediu para que fosse de uniforme, para que levasse um cartãozinho, um brinquedinho, alguma coisa, ele levou, ele cumpriu, ele se esforçou, então você vai dar os 5 RRs. Se não, você pode dividir, por exemplo, 3 RR pela presença e participação no desafio e 5 RR pela participação completa no desafio missionário, ok? Os iniciantes. Com os iniciantes, a pontuação também são 5 RRs, mas você vai distribuir da seguinte forma: 1 por presença e pontualidade, do mesmo jeito. 1 por material completo, ele não tem uniforme, mas você vai dar um RR pelo material completo. Ele tá com a revistinha, ele tá com a Bíblia dele, então ele recebe um RR.
Nos iniciantes, a gente vai dar 2 RRs para o versículo de cor. Por quê? Aquela primeira parte, aquelas 4 primeiras lições, tem que ficar muito bem sedimentadas, muito bem aprendidas. Então eles têm que decorar mesmo os versos, eles têm que entender, viu gente? A gente fala decorar, mas na verdade, mais importante que decorar é entender. E esse é o papel do conselheiro, de explicar, ter certeza que eles entenderam o significado do versículo, né? E um RR vai ser a critério do conselheiro. Por quê? Você pode pedir, por exemplo, uma leitura bíblica. E aí você pode dar um RR. Você pode pedir, por exemplo, um desafio da semana. O desafio dessa semana é contar a história do livro Sem Palavras para alguém. Se ele fez isso, ele pode receber um RR. Então nos iniciantes tem um RR que vai ser distribuído a critério do conselheiro. Ok? De repente pode ser pelo comportamento deles. Porque nos iniciantes a gente começa a ver uma mudança, os pais vão te dar o retorno. Nossa, meu filho agora está arrumando a cama, você explicou alguma coisa sobre isso? Meu filho está ajudando, o meu filho agora... Então, você pode de repente usar esse critério também. Então, um RR a critério do conselheiro.